Por que contato com o suicídio? Quando o Éder me propôs montar o tema de prevenção, e esse tema, na verdade, é para que a gente possa começar a trabalhar uma conscientização, como já foi dito, porque o mês de setembro é considerado setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E isso você vai ver no Ministério da Saúde, um trabalho efetivo, você vai ver o Conselho de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Psicologia, há toda uma mobilização. Por quê? Porque a temática, e a gente vai ver aqui, ela é séria. E além de ser séria, ela é crescente no mundo. E a gente vai disponibilizar alguns dados. Mas quando eu pensei contato com suicídio, me trouxe à memória um filósofo chamado Edmund Husserl. Esse filósofo, ele estruturou o aspecto filosófico da fenomenologia. E o que a fenomenologia estuda? Ela estuda os fenômenos da consciência. Para eu tentar ser um pouquinho mais específico, mais simples, Husserl dizia que a consciência é sempre consciência de algo. Por exemplo, o que é isso aqui em minha mão? Isso aqui é um passador de slides, um apresentador. Mas você só tem consciência disso, primeiro, porque eu estou lhe apresentando, porque ele existe. Quando eu faço contato com esse apresentador de slide, eu consigo mexer, movimentar e saber o que ele faz, qual a sua funcionalidade. Eu me atribuo desse conhecimento, e esse conhecimento começa a fazer parte de mim. Compreenderam? Eu sei, é bastante filosófico. Mas a ideia aqui é quando nós fazemos contato com a ideia do suicídio, nós estamos nos apropriando do conhecimento do que é suicídio. Então hoje, nessa noite, nós vamos falar sobre conceitos de morte. Todo mundo aqui gosta de falar sobre morte, né? Nós vamos falar sobre o conceito do suicídio. Nós vamos falar sobre a dinâmica psicológica, como isso acontece, né? Como a dinâmica psicológica acontece, quais são os sentimentos, quais são as emoções que causam, quais são os pensamentos. E a gente vai falar sobre prevenção, a gente vai falar sobre intervenção, mas tudo isso tem um propósito. Porque se estamos aqui apenas para conhecer e não aplicar o conhecimento, não é contato. É simplesmente uma audição. A gente parou para ouvir. Mas aqui o meu papel é de responsabilizar vocês, como sociedade e principalmente como igreja, porque o assunto é seríssimo e o assunto chegou até nós. Bom, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Daniel de Moraes Anne. Eu sou teólogo, psicólogo pela Unicesumar, tenho especialização em avaliação psicológica e um MBA em gestão de pessoas. Atualmente eu estou em Londrina, juntamente com a minha esposa Thaís, e nós estamos aqui congregando com a Igreja Batista Catuaí, e o meu propósito hoje é trabalhar justamente com o povo cristão, trabalhar no desenvolvimento humano, trabalhar no desenvolvimento de relações interpessoais e trabalhar as dinâmicas psicológicas inserindo os valores cristãos. Então, por isso mesmo que o meu trabalho é focado com o povo cristão, né? Se Deus nos abençoar, a gente vai desenvolvendo aí esse ministério. Eu vejo isso como um ministério, né? Às vezes, não me chame de doutor, me chame de pastor, se for assim. Eu prefiro, porque a dinâmica entre a minha relação com o meu paciente, com o meu cliente, é um pouco pessoal. Então, a gente trabalha de formas diferentes. Bom, 2007 foi um ano marcante na minha vida. Primeiro porque eu estava no segundo ano de teologia, especificamente no primeiro semestre, nós estávamos prestes a fazer as provas, em um seminário bíblico aqui do estado do Paraná. Num dia comum, um dia tranquilo, um dia muito bonito, o sol dando seu calor, o céu azul, nós estávamos encerrando as nossas atividades, todos fomos almoçar, e a partir desse momento,
algumas coisas começaram a acontecer, uma movimentação diferente começou a acontecer, e essa movimentação foi algo que nós não percebemos. Morando num sistema de internato, nós tínhamos então o alojamento feminino e o alojamento masculino. E a partir do momento em que a gente almoçava, alguns minutos depois nós estaríamos realizando trabalhos durante o dia, atividades normais, limpeza do seminário, enfim, né? Algumas coisas básicas de um sistema de internato. Mas antes disso, a gente sempre tinha o costume de, no pátio, nos sentarmos nos bancos, naquele pátio gramado, a gente sentava em alguns bancos para discutir teologia, para falar um pouco da nossa vida, para falar um pouco da nossa história, das nossas perspectivas. A gente era uma família. Poxa, 4 anos estudando e morando junto, é difícil você não criar vínculos fortes. Mas algo difícil aconteceu nesse dia. Nós estávamos ali reunidos e sentados, e de repente nós encontramos um colega muito bem vestido. Esse seminarista do 3º ano, eu estava no 2º, ele muito bem vestido. Um terno, gravata. E ele se dirige até o portal do seminário, e o portal do seminário é uma caixa d'água, muito alta. Não sei precisar exatamente a altura, mas ela é muito alta. Você precisa tomar escadas para subi-la. E essa caixa d'água é um portal de entrada que dá acesso à rua e acesso ao seminário. Bom, esse rapaz, então, ali embaixo desse portal, parecendo que estava aguardando alguém, e para nós aquilo era muito normal, muito trivial. Por quê? Porque alguns pastores da cidade buscavam a gente para que a gente pudesse pregar nos cultos de tarde da bênção. Algumas igrejas em cidades pequenas possuem cultos de tarde da bênção. Então o que a gente imagina? Bom, fulano está lá porque ele deve estar aguardando algum pastor passar e buscá-lo, né? Mas não foi isso que aconteceu. De repente esse jovem pega as escadas e começa a subir. E detalhe, eu gostaria de falar um pouco sobre quem ele era. Era um jovem que brincava o tempo todo, simpático, todo mundo gostava dele. Em nenhum momento da nossa história, da nossa vida, do nosso relacionamento, passou pela nossa cabeça que ele estaria passando por alguma dificuldade, ao ponto de idealizar coisas ruins. Mas, enfim, a gente achava que era apenas uma brincadeira, brincalhão como era. Ele subiu, ergueu os braços em cima da caixa d'água e dizia: liberdade, liberdade. E de repente alguns colegas: fulano, desce aí, Jesus te ama. A gente entrando naquela brincadeira, mas algo inesperado aconteceu. Ele, num impulso, pula de frente, seu corpo gira no ar e ele se esbarra no chão. E essa cena não sai da minha mente. 10 minutos aproximadamente para que a ambulância chegasse. Seu corpo agonizando, colegas chorando, gritando: fulano, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Ganhe a salvação, arrependa-se do que você fez. Bom, a pergunta que fica: o que eu faço com tudo isso? O que fazer com uma experiência dessa? Eu não estou dando um relato de alguém que viu e me contou. Estou dando um relato daquilo que os meus olhos viram. Porque nesse momento, um aluno de 2º ano de teologia, começando a estudar teologia sistemática, começa a questionar: onde Deus está nisso tudo? Mas a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês era: onde nós estávamos nisso tudo? Porque é bem interessante que durante a nossa história, ele brincava e dava sinais que a gente não percebia. Essa caixa d'água, hein? Um dia alguém pula dali. Nós não percebíamos. Por quê? Porque era brincadeira. Onde já se viu alguém que brinca? Alguém que brinca pode ter muita dor dentro de si.
que faz tudo isso? Bom, isso me trouxe aqui essa noite para dizer para vocês que essas experiências traumatizam a nossa vida, mas a gente tem o poder de prevenir isso. Gostaria de ter conhecido todo esse peso de ciência que eu tenho hoje antes, mas não. Deus tem os seus propósitos. Antes de falar sobre o suicídio em si, o que é e como a gente possa preveni-lo, eu preciso trabalhar o conceito de morte, que é algo que a gente não gosta de falar, é algo que a gente evita falar, e eu preciso dizer algumas coisas acerca disso. Por quê? O conceito de morte é o que vai me dar significado ao conceito de suicídio. Então vamos lá. Gosto dessa frase de Helen Alves Bessa. Em 1984 ele escreveu um livro, Suicídio e Morte. Ele fez um compêndio de vários artigos médicos, psiquiatras, que trabalharam com o suicídio, que trabalharam com pacientes que realizaram tentativas de suicídio. Então ele diz assim, quando se fala em morte, quando se procura o sentido da morte, ocorre de imediato uma pergunta, qual que é o sentido da vida? Aqui eu percebo que não adianta a gente falar apenas de vida se eu não falar de morte. E não tem como eu falar de morte sem pensar em vida. Bom, um exemplo clássico é as Escrituras, o Evangelho. Cristo morreu para que concedesse vida. E vida em abundância, é o que está escrito na palavra. Então eu não posso pensar em vida se não pensar em morte. E não posso pensar em morte se não pensar em vida. Essas coisas estão intrinsecamente ligadas e eu preciso dar um determinado peso de valor para isso. Por quê? Porque nós professamos uma fé que apregoa que a morte traz vida. Mas a morte de um ente, a morte de um ser divino, homem divino. Enfim. Bom, é interessante que a gente pensa, né, no cristianismo como aquele que prega a morte para conceder vida, mas também prega a vida, uma vida de pecado, que tem a consequência o quê? A morte. Vamos lá. Se a gente for parar para pensar e fazer um estudo antropológico, a gente vai entender que o conceito de morte é diferente através das culturas, em diversas culturas. Trazendo para o mundo religioso. Eu posso dizer que o budismo e o hinduísmo, por exemplo, ou o espiritismo, acredita que a morte é apenas uma passagem. Ou seja, ela é uma transição de um período para outro. Porém, nós vamos perceber que no cristianismo a morte é tida como o quê? Condenação do pecado. Né? Toda alma que pecar morrerá. Quando Deus fala para Adão, não faça isso, não coma do fruto, porque certamente morrerás. Você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos que o preço do pecado é a morte. Então a gente tem a ideia de que morte é algo pesado. Por isso a gente não tem esse conceito de morte como bem-vindo para conversas. Você nunca vê alguém, além de estar num ambiente fúnebre, falando sobre morte. A gente sempre está falando sobre vida. Nós estudamos para a vida. Por exemplo, nós, psicólogos ou médicos, vocês estudam, nós estudamos para quê? Para que haja vida. E é muito difícil falar sobre morte, até mesmo minha esposa estava compartilhando comigo algo. Pacientes com cuidados paliativos, que estão à beira da morte, mas continuam vivendo. E é difícil a gente discutir esses assuntos, porque geram polêmicas e por aí vai. Mas onde está tudo isso nesse conceito de morte? Helen Bessa ele continua escrevendo, dizendo que a consciência de morte, não o de morrer, eu vou explicar isso, que o homem possui não é de sua própria morte, mas das mortes alheias. Para nós, o sentimento mais frequente é o de perda.
perda das nossas coisas, do que está em nós ou do que nós temos, e muito do que está nos outros ou pertence a eles. Bom, quando eu penso sobre morte, na minha mente, eu estou focado na morte de outro. Porque eu não tenho consciência de morrer. Alguém já morreu aqui? O que nós temos é a consciência de que o outro morre. Então, a dinâmica psicológica é que em nós existe um senso, porque estamos vivos, existe um senso de onipotência, ou seja, a gente não morre. Eu gosto quando Salomão em Eclesiastes fala, é melhor que você vá na casa que há luto, do que a casa que há festa, porque na casa de luto, você, o homem, ele pensa sobre o seu fim. Acho interessante isso. Bom, quando eu vou pensando nesses conceitos de morte, eu tenho sentimento vinculado a esse conceito. Que sentimento é esse? Sentimento de perda. Quando existe morte, existe perda. Perda do que somos, perda do que temos. Se nós perdemos, se alguém do nosso seio familiar morre, nós o perdemos. E o único sentimento que a gente consegue conceber sobre a morte é o de perda. Logo, morrer é perder. Perder é ruim. Ruim me traz angústia e tristeza. É por isso que a gente não conversa sobre morte. É por isso que a gente evita falar sobre suicídio. Porque isso é algo que nos gera angústia. E ao mesmo tempo que eu estou conversando com vocês aqui, eu olho, vocês estão assim para mim. O que esse doido está falando sobre morte? Porque é algo que choca nos nossos valores cristãos. Porque morte tem a ver com pecado. E como isso vai influenciar, por exemplo, o ato suicida? Bom, vamos descobrindo. Existe algum ponto positivo da morte? Em algum ponto pode ser positivo a ideia de morte? Bom, nos valores cristãos sim, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, logo somos salvos e temos vida eterna. Amém. Alguns tanatologistas, eles acreditam que a experiência do findar da vida não deveria ser traumática. Eles acreditam que com o ensino correto desde a infância, é possível criar uma imagem da morte como um processo de conclusão do seu objetivo de vida. Isto é, concretização de um legado. Quando você era criança e algum parente ou conhecido morreu, o que fizeram com você? Não deixe esse menino chegar perto do caixão. Pelo amor de Deus. Não deixe esse menino ter contato com o fim da vida. E isso é um grande problema, porque a gente não ensina a criança a lidar com o fim da vida. Que, queridos, querendo ou não, é inerente a nós. A única certeza que temos nessa vida é que vamos morrer. E a gente impede essa criança de aprender e ir significando o fim da vida. Bom, esses tanatologistas, esses estudiosos dizem que se você incentivar e explicar o conceito de fim de vida, de morte, da forma correta e coerente, você pode trazer a ideia de que a morte só deve acontecer quando eu concluir um processo, quando eu concluir o meu propósito, quando eu deixar um legado. Aí a pergunta que fica, como isso poderia prevenir o suicídio? Isso é uma hipótese, irmãos. Tá? Isso é uma hipótese. De que quando você fala de forma coerente sobre o fim da vida, por isso que a gente está trabalhando o conceito de morte, você traz o entendimento à criança de que ela só pode morrer depois dela concluir um propósito. E quem que é o suicida? O suicida é aquele que acredita que não tem mais propósito. É aquele que acredita que não vai poder deixar um legado bom. E, na verdade, se ele consome um ato, ele não vai deixar legado. Bom, não.
Vamos falar sobre o suicídio. Domingos Júnior, também um dos médicos e escritores desse livro que eu citei, ele diz o seguinte: vamos considerar o suicídio a ação do sujeito que responde o seu propósito de pôr um fim à existência. Eu gosto dessa definição, por quê? Porque ele não usa a palavra fim à vida. Ele usa a palavra fim à existência. E eu quero fazer um paralelo aqui e colocar vida como algo e existência como outro. Vida me traz a concepção de eternidade. Certo? Isso eu estou colocando dentro dos aspectos dos valores cristãos. Tá? Então, vida é aquilo que me traz o senso de eternidade. Existência é transitória, é passageira. A gente existe aqui. Eu acho interessante, na primeira aula de teologia sistemática, um pastor, o professor chegou no quadro, então imagine que tem um quadro aqui, e ele escreveu em caixa alta assim: Deus não existe. Olhou para nós e falou assim: discutam isso. E a gente, os assembleanos, piraram. Foi antes do acontecimento todo, né? A gente começou naquela discussão teológica, porque seminaristas, irmãos, eles gostam de discutir teologia. E a gente começou a falar sobre aquilo, e de repente, aqueles irmãos mais radicais diziam: como assim? Deus existe? E aí a gente entrou num aspecto sobre o existencialismo. Bom, em tese, Deus não existe porque Ele é. Tá? Isso aqui não é um tratado teológico, mas só para a gente dar uma definição melhor. Ele é real. Sua realidade não depende da existência humana. Né? A existência tem um ponto de partida, ou seja, no momento que você nasceu, você existiu. Você passou a existir. Então, gosto desse termo, existência, porque ele vai falar de um processo transitório aqui na Terra. A gente está vivendo esse processo transitório, a nossa existência. E esse termo existência tem muito a ver com a dinâmica psicológica que eu vou trazer aqui para a gente explicar melhor. Tá bom? Tá muito chato, né, irmãos? Eu sei, mas vamos lá, vamos falar sobre filosofia. Bom, um indivíduo que se suicida ou que tem a tentativa, ele não quer morrer. Por isso que eu coloquei a vida num ponto e a existência no outro. Ele não quer morrer, porque ele quer viver. Ele quer ter transcendência. Ele quer ter eternidade. Mas ele não quer morrer. O que ele quer, na verdade? Deixar de existir. Por quê? Porque a sua existência nessa terra tem angústia. Então, deixar de existir é matar a angústia. Matar a angústia é parar de sofrer. E parar de sofrer, me parece que traz algum sentido de vida. Ótimo. Se eu não quero morrer, eu quero apenas matar a minha angústia, qual que é o problema do suicida? Angústia. Angústia de existência. Vamos lá. Ele tenta responder essa pergunta. Vale a pena viver? E sabe qual é a resposta que ele tem? Porque a sua vida é angústia? É não. Porque se a vida é angústia, angústia é sofrimento, logo não tem o sentido de vida, logo não vale a pena viver. Estou me fazendo entendido, irmãos? Depois a gente vai abrir para perguntas e aí a gente pode discutir melhor. Qual que é a dinâmica psicológica disso? Eu quero explicar para vocês que a psicologia tem diversas psicologias, diversas teorias. Então você vai encontrar as 3 forças da psicologia, por exemplo, a psicanálise, a comportamental, cognitivo. Eu estou mais para a existencial fenomenológica.
são teorias diferentes, com metodologias diferentes, com nomenclaturas diferentes, mas com princípios iguais. Tá? Então, eu sou fenomenológico, sou gestaltoterapeuta, eu vou explicar dentro da minha abordagem, mas vocês vão entender. Bom, qual que é a dinâmica psicológica? Vocês conseguem observar esse gráfico? Na verdade, ele está bem, não saiu muito legal o gráfico aqui. Mas ele está escrevendo algumas palavras. Primeira palavra, existência, confirmação, frustração, busca de sentido e aceitação existencial. Vou explicar para você. Lembra que nós falamos sobre existência, correto? Nós existimos no mundo. E é interessante que a nossa existência, ela demanda de relacionamento. O ser humano é o único ser que não consegue viver e existir isoladamente. Por exemplo, qual que é o nosso primeiro grupo social? A nossa família. Na família acontece as nossas primeiras interações emocionais e sociais. A gente vai aprender a falar, a gente vai aprender a dar significado às coisas. Fala papai, fala mamãe, e aí você vai sendo estimulado a agir como a sua família. Por quê? Porque é o seu primeiro grupo social. E aí chega na adolescência, né, os pais piram nessa área, porque é a hora que o filho começa a ter um afastamento da família para buscar grupos sociais lá fora. Certo? Então, a nossa base de vida é o que, irmãos? Relacionamento. A gente precisa se relacionar. O ser humano precisa do outro para que o outro seja um espelho. E é aqui que eu quero falar sobre isso. Da palavra confirmação. Por quê? Alguém já teve... já viu um vídeo, uma pegadinha que fizeram do Silvio Santos? Às vezes passam as coisas no Facebook, mas é interessante. Que eles fizeram um ambiente como se o espelho não desse o reflexo da outra pessoa. Né? Tinha uma moça lá se maquiando e tal, e a outra do outro lado era gêmea. Então elas pareciam que elas estavam se maquiando, parecia que tinha um reflexo do espelho. Mas quando entrava uma outra pessoa que queria cair na pegadinha, ela entrava lá e não via o seu reflexo. E ela se estranhava e via aquilo lá, via o reflexo da outra e não via dela, e ela se sentia um fantasma. Bom, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que nós também precisamos do outro para que o outro seja o nosso reflexo. Eu preciso da minha esposa para dizer assim, essa roupa não está boa. Porque na minha concepção, está. E aí a gente quer sair, quer debater, eu preciso do outro para definir a minha personalidade, a minha identidade. Então a nossa existência é baseada em relacionamentos. Bom, o que tem a ver essa palavra confirmação? São os relacionamentos que confirmam a nossa existência. Quer ver um exemplo? Bom, se você tem uma filha e você quer que ela seja uma moça de honra, uma moça abençoada, uma serva de Deus, como você acha que você deve agir com ela? Uma pergunta, né? Confirmando quem ela é. E quem confirma? O pai e a mãe? Você é linda. Você é preciosa. Você é uma serva de Deus. Você vai crescer e dar frutos. A sua vida vai ser relevante na terra. A sua vida é preciosa para nós. Você está o quê? Confirmando a existência dessa pessoa. Essa pessoa está olhando para si e fala, poxa, tem alguém que me vê. E alguém que dá importância para mim. Quer dizer, se existe alguém que dá importância a mim, eu tenho motivos para viver. E aí, essa pessoa sai desse contexto familiar e começa a buscar um mundo. E eu vou repetir aquilo que eu falei no início, que o Paulo Borges falou terça-feira. A gente sai num mundo repleto de eus. A gente não sai num mundo repleto de nós. Nós saímos para um mundo repleto de eus que buscam o quê? Afirmação, confirmação.
Aí a gente encontra esse eu quero também confirmação e você também quer confirmação. O que acontece? Conflitos. Por quê? Porque a nossa visão não é nossa. A nossa visão não é mutualidade. A gente consegue se confirmar mutuamente. Não, eu quero confirmação e você quer confirmação. Então você fica para lá, eu fico para cá. A gente vive no mundo do isolamento. Quer ver um exemplo? Quantos aqui tem Netflix? Ótimo. Eu também tenho, não tenho problema nenhum com ele. Mas o Netflix é uma ferramenta que pode estimular o isolamento social. Por quê? Você fica horas e horas e horas assistindo séries, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Quando vê você, o tempo já passou. E a gente acaba tendo dificuldades com isso, porque a gente nem conversa no momento. E se conversar é chato. Bom, isso causa o que em nós, queridos? Frustração. E essa frustração, ela tem até um certo ponto, um ponto positivo, mas além desse ponto positivo, ela se torna patológica. Ela se torna um grande problema. Bom, vamos lá. Trabalhando a ideia de frustração. Se você não frustrar o seu filho, você não vai romper com o senso de onipotência. E sabe o que vai acontecer? Quando ele chegar no mercado de trabalho, quando ele chegar no mundo, o mundo vai dizer não para ele. E quando o mundo disser não para ele não vai saber reagir a isso. Porque ele não sabe o que é ser frustrado. Ele não sabe o que é ser frustrado. E aí o que a gente trabalha, às vezes a gente diagnostica lá no paciente. Paciente com baixa tolerância à frustração. Não sabe ouvir um não. Não entende o significado do não pode, do não dá. Não é agora. E aí a gente está vivendo uma sociedade de onde, irmãos? Onde os pais não conseguem dizer? Isso está causando o quê? Um senso de onipotência, eu posso tudo. Quem disse que eu não posso tudo? Eu trabalhei muito tempo com psicologia organizacional, e o grande dilema dos empresários era, poxa, eu tenho que contratar um estagiário, mas o moleque não fica um mês. Por que você acha que ele não fica um mês? Não, porque ele diz assim, se eu não aumentar o salário dele, ele sai. Não, o que ele diz? Não, ele diz que ele não precisa daquilo porque o pai dele banca ele. Não sabe ser frustrado. E sabe quem mais vai sofrer na vida? Não são os pais, são os filhos. Porque a gente está criando uma sociedade infantilizada. E quando eu digo infantilizado, eu trago o conceito de Freud que fala sobre perversidade. E a perversão é justamente quando eu olho apenas para mim mesmo. Então, quando eu falei que nós todos somos sociopatas, é porque justamente eu estou dizendo isso. Nós somos perversos no sentido que eu sempre quero para mim. O dia que eu disse isso numa palestra, todo mundo olhou com aquela cara assim. De fato. Nós somos egocêntricos, somos eus, onde deveríamos ser nós. Vamos lá, continuando, gente. Eu sei que tem muita coisa. O que acontece? Se eu estou frustrado, eu começo a buscar um sentido a essa frustração, um sentido para a vida. E aí, nessa busca de sentido, eu começo a fazer busca em todos os ambientes que eu puder, em todos os conteúdos que eu puder. Eu começo a buscar afirmações, confirmações alheias, de todas as formas que eu puder. Está aí as redes sociais. Que gente posta foto, eu achei interessante, esses dias eu estava escutando um rap lá em casa, e na letra dizia assim, gente que vai no hospital tomar soro e posta foto. Qual é a necessidade disso, meu? Né? Ô, pastor, você escuta rap? É, rap cristão, a gente escuta. Bom, essa busca de sentido tem um ponto primo,
um ponto auge, que é, eu estou buscando aceitação existencial. E quando eu não encontro essa aceitação existencial, eu entro nesse processo que eu vou trabalhar aqui, eu chamo de retroflexão. Quando eu não encontro essa aceitação existencial, então existe a negligência do ser. O que é a negligência do ser? O que é a palavra negligência? Indiferença à existência humana. Você já teve aquele sentimento de que você entrou? Eu já tive esse sentimento. Eu já entrei num lugar que eu imaginei que seria acolhido de certa forma. Entrei e saí, querido. Sem alguém olhar nos meus olhos e falar assim, oi, tudo bem? Como é que é o seu nome? Parece que acontece em algumas igrejas, não sei. Né? Olha o peso de responsabilidade disso. Quando você não cumprimenta alguém, Daniel, já vai aplicar, né? Às vezes você não cumprimenta alguém, você está evitando, ou você está incentivando que essa pessoa ainda continue se sentindo negligenciada. Negligência do ser. Existe um autor chamado Paul Tournier, um psiquiatra da década de 80, que ele escreveu um livro chamado Mitos e Neuroses. Achei interessante quando ele diz o seguinte: o ódio nasce quando há a negligência do ser. Vou repetir. O ódio nasce quando há negligência do ser. Deixa eu te perguntar, onde está o maior índice de violência nas cidades? Por quê? Onde é o lugar mais negligenciado, socialmente falando, economicamente falando? Bom, se isso me causa ódio, ódio tem a ver com angústia. Sou um ser angustiado, porque ninguém me confirma. Ninguém olha para mim e dá sentido para mim. Ninguém dá importância para mim. Nossa, que palavra vitimista. Deixa eu dizer para você, a dor do outro não é a sua. Se fosse a sua, você entenderia como ele está. Ele tem ódio. Mas ódio por quê? Por vocês? Porque ele tem negligência do ser. Ele não é visto, ele não é benquisto. Ódio tem um fluxo. Esse fluxo qual é? Bom, se eu tenho ódio, eu odeio quem? Quem me negligencia. Então eu odeio o outro. Mas, no caso, às vezes, do ato suicida em si, e do retrofletor, existe a indiferença até mesmo do ódio que ele sente. Ele tem ódio, ele age de forma distinta do que ele é normalmente, mas as pessoas continuam sendo indiferente a ele, a sua existência. Qual é o fluxo do ódio? Eu odeio a mim mesmo. Imagine uma retroescavadeira, onde ela leva a pá e ela puxa a terra para si. Esse é o processo que a gente chama de retroflexão. Ou seja, aquilo que eu jogo para o mundo, aquilo que eu gostaria que o mundo recebesse de mim mesmo, eu, na verdade, trago para mim. Então, esse se torna um ciclo. Negligência do ser, ódio, angústia, odeio o outro, indiferença, odeio a mim mesmo. E se eu odeio a mim mesmo, eu mesmo me negligencio. E o ciclo começa a rodar. Gosto dessa frase de Karina Okajima Fukumitsu, que ela diz o seguinte: toda autodestruição representa um grito de sofrimento existencial que clama pelo acolhimento, escuta e respeito. Quem foi essa autora? Karina é uma das estudiosas da Gestalt terapia, da minha abordagem psicológica, que ela teve a mãe refém do suicídio. E isso fez com que ela se tornasse uma das pessoas mais exímias no estudo do suicídio aqui no Brasil. Ela só trabalha com pacientes com tentativa de suicídio. Então, ela é fantástica nisso.
Mas o que acontece? O padrão é esse. As pessoas estão buscando acolhimento, escuta e respeito. Bom, só daqui a gente já consegue ter uma ideia de como prevenir as coisas. Continuando, alguns dados só para a gente ter noção da seriedade da coisa, tá bom? A gente vai continuando a conversa. Cerca de 800 mil pessoas todos os anos cometem suicídio no mundo. Bom, Daniel, 800 mil pessoas parece pouco a nível mundial. Quantos mil habitantes temos em Londrina? 600. Opa, pera lá. Quer dizer que Londrina inteira seria dizimada e mais algumas cidades da região? Parece que dá um peso maior, não? 800 mil pessoas. É a segunda, em 2014, era a quarta principal causa de mortes entre jovens de 15 e 29 anos. Em 2017 já é a segunda, só perde para a violência urbana. É a segunda causa. Ou seja, houve um aumento. Para cada suicídio, há mais pessoas tentando tirar a própria vida a cada ano. Estima-se que a cada suicídio de ato consumado, e quando ele é divulgado à mídia, há novas 100 tentativas. Estima-se, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa, que a cada 40 segundos, uma pessoa tenta suicídio, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 6 segundos, uma pessoa tenta suicídio no mundo. Aí eu pergunto, tem relevância para nós? Ingestão de pesticidas, enforcamento, armas de fogo, medicamentos são os métodos mais utilizados. Como prevenir? Isso aqui. Tira. Não esconde, porque vai achar. Tira. Outros dados. 12 milhões de reais foram investidos em pesquisas e estratégias de prevenção no Brasil. 12 milhões de reais. A gente está falando não de ações interventivas, dinheiro destinado para cuidados. A gente está falando de prevenção. Esses 12 milhões poderiam ter sido investidos em outras formas, de outra forma no Ministério da Saúde, na educação e por aí vai. A gente está tentando conscientizar o povo. E a gente está gastando dinheiro tentando conscientizar. Mas, gente, a gente não tem que pensar que a consciência é só para aquele que deseja suicídio. A consciência é para nós, povo de Deus, sociedade brasileira, sociedade humana. A meta da OMS, Organização Mundial de Saúde, é que até 2020 a gente precisa reduzir em 10%. E a gente está longe dessa meta, porque não está reduzindo, está aumentando. Estima-se que no Brasil, a cada 100 mil pessoas, 6 cometem suicídio. 600 mil habitantes em Londrina. Quantas histórias você já conheceu esse ano? Entre 2007 e 2017, o suicídio cresceu 24% entre adolescentes no Brasil. Fora a estatística mundial. O que nós estamos fazendo com os nossos adolescentes? Nós não estamos frustrando eles. Daniel, mas isso é contraditório? Não. Porque o mundo está frustrando. E o mundo não sabe frustrar como nós deveríamos estar. Maior parte do sexo masculino. Aqui. Quem esteve aqui terça-feira na palavra do pastor Paulo Borges? Bom, em tese, ele falou alguma coisa sobre a ascendência do matriarcado. O que é a ascendência do matriarcado? É a omissão da hombridade. Eu não gosto de falar masculinidade porque dá a ideia do machismo, mas hombridade é uma outra coisa. Hombridade é a capacidade do homem se responsabilizar pelos seus atos. Ser ético, ser honesto, ser responsável no seu papel enquanto homem.
Existe até um livro chamado Homem ao Máximo, e é um livro best-seller no mundo, é um curso da Universidade da Família. Quem puder, compre, vale a pena ler e fazer os exercícios, enfim. Entender alguns princípios ali. Homem ao Máximo. Não vou me lembrar agora o autor. Hã? Tem uma Mulher ao Máximo também. Ele trabalha com todos os aspectos familiares. Bom, o que acontece? Nível mundial, também estatísticas do Brasil. Os homens são os que mais se matam. Por quê? Existem N tipos de razões. Não há como definir exatamente o porquê. Mas, em tese, de 10 mil pessoas, 8 mil pessoas são homens e 2 mil pessoas são mulheres. Então, onde está a responsabilidade do homem em se enxergar, em ser aceito, em se aceitar? E a gente está vendo toda uma ascendência aí contra esse valor. Como podemos prevenir isso? Como podemos prevenir toda uma estatística terrível como esta? Bom, primeiro a gente precisa entender quais são os sintomas, quais são os sinais. Aquilo que ninguém reconhece porque não está atento para reconhecer. Tem uma definição do Ministério da Saúde que diz o seguinte: o suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado, múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais e idades. E esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, existe até uma cartilha do pessoal da Sociedade Psiquiátrica do Brasil, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que está disponível no site deles, essa cartilha, que diz o seguinte, que até 2050, se a taxa de suicídio não diminuir, o número de mortes por suicídio ultrapassará os de guerra. Gente, faz as contagens de quantas mil pessoas morreram só na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e tantas outras. A estimativa é muito alta. Então exige de nós uma atenção focada no assunto. Eu não quero me delongar para não ser chato, mas essa é algo que a gente precisa parar e pensar e discutir. Bom, uma pessoa que começa a demonstrar muita preocupação com a morte, ou começa a esboçar algumas, mesmo que por brincadeiras, falta de esperança. Não vejo esperança no futuro. Você já começa a estar atento. Não, a morte, né? Morrer, né? Tal, morrer. Começa muito assunto de morrer. Muito assunto de falta de esperança futura. Você já fica esperto. Isolamento social. Não quero mais ir na igreja. Eu não quero ir no clube. Não quero ir para a aula. Fico dentro de casa. Daniel, mas isso pode ser sintoma de depressão. Sim, pode ser, mas nem sempre a depressão é a causa do suicídio. Ansiedade também pode ser. Outros transtornos psiquiátricos podem ser. Existem multiformas e N motivos do que pode levar uma pessoa a se suicidar. Mas o isolamento são sinais. A gente está falando sobre sinais, sintomas. A pessoa começa a se isolar muito. Tem um grupo de amigos. Adolescente. Daqui a pouco esse adolescente, apaga a rede social. Você manda mensagem, não responde. Vamos sair? Não quero. Você vai atrás, começa a ter esse isolamento. Alerta. Aparecimento ou agravamento de problemas de conduta, ou seja, o comportamento já está sendo diferente. Essa pessoa não se comportava assim, essa pessoa está começando a ficar mais agressiva. Essa pessoa começou a expressar um pouco diferentemente o seu comportamento normal. O isolamento já demonstra isso. Manifestações verbais durante pelo menos 2 semanas. DSM que mostra isso aqui. Já fique atento. 2 semanas a pessoa está falando que não tem esperança na vida. 2 semanas a pessoa já está se isolando. Comece a ficar atento. Expressões ou ideias suicidas como: prefiro estar morto. Eu não posso fazer nada.
Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Frases como: vou desaparecer. Vou te deixar em paz. Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É inútil. Eu só queria morrer ou desaparecer. Por que Deus não me leva? Algum crente já fez essa pergunta? Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Não pense que isso é um drama. Não pense que isso é uma manipulação emocional. Pense que isso é a dor do outro, que não é a sua. Porque se fosse a sua, você saberia. São sinais que você precisa estar atento. Daniel, eu já pensei em alguma coisa assim. Me procura, pelo amor de Deus, no final. Gosto dessa frase de Rubens Alves, que diz o seguinte: enganamo-nos quando confundimos as pessoas com seus atos. Ninguém é idêntico àquilo que faz. É só isso que nos permite odiar o pecado e amar o pecador. Ninguém é suicida. Ninguém deseja morrer. O que ele deseja é parar de sofrer. Deixar de existir nessa vida tão caótica. Num lugar onde os eus estão reunidos e não os nozes. Os nozes, meu Deus do céu. As árvores somos nozes. Ficou bom, né? Tinha que mandar uma dessas para acordar vocês. Como prevenir? Respeite. Leve-o a sério. O que mais a gente encontra hoje em dia é aquele senso de que, não, isso é drama. Isso logo vai passar. Respeite. O sofrimento do outro é algo muito sério. Você pode não sofrer a mesma coisa que ele, mas você gostaria que os outros respeitassem o seu sofrimento. Isso é um olhar empático. A empatia é o poder de olhar através dos outros, dos olhos dos outros, sentir a dor. Leve o sofrimento em consideração. Permita um ambiente de privacidade para a escuta qualificada. O que é escuta qualificada? É uma escuta sem julgamentos e sem desespero. Eu já tive em situações de aconselhamento pastoral, em que o pastor ficou mais angustiado com a dor do irmão, em abrir a coisa, que ele não sabia lidar com a situação. Bom, isso não cabe apenas na ideia do pastor no aconselhamento, cabe também conosco, porque a gente não consegue lidar com as dores alheias. Principalmente quando a gente tenta... Nosso primeiro mecanismo de defesa é quando a gente começa a arrumar soluções para a pessoa. Não, você poderia fazer aquilo. Não, você poderia fazer aquilo outro. Isso, na verdade, não é uma tentativa de ajudar, é um reflexo da sua angústia em não conseguir suportar a angústia do outro. Faz sentido ou não? E aí a gente começa a criar formas para que essa pessoa saia dessa angústia, para me tirar dessa angústia. Escuta qualificada. A maior arte terapêutica que existe. Eu já tive pacientes, que eu não disse um A. Eu só balançava a cabeça, escutando e tentando analisar tudo aquilo que ele trazia. Ele dizia assim, já me sinto outra pessoa. Escuta terapêutica. Ah, mas só psicólogo pode fazer isso. Não, querido, você pode aprender isso. Você deve, enquanto igreja, aprender isso. Encoraje essas pessoas. Encoraje essa pessoa a procurar, por exemplo, um profissional de saúde. Mas não faça assim, não. Não, vai lá procurar um psicólogo, um psiquiatra. Vai lá no CAPS. Não, pega essa pessoa e leva. Esteja com ela. Demonstre para ela que a existência dela tem importância para você. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é o grande peso disso? O grande peso disso é que nos relacionamentos exige de nós voluntariedade e abnegação. Gosto
quando o grande mandamento que os fariseus perguntam para Jesus, e Jesus diz assim: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aqui, Jesus deixa um princípio psicológico tremendo. Você só pode amar o outro se aprendeu a amar a si. A relação é de mutualidade. Quando você aprende a amar a si, não é quando você aprende a dar valor apenas às coisas que você tem, às coisas que você almeja. Isso não é amor, isso é egocentrismo. Quando você aprende a amar a si, é olhar para si mesmo, identificar defeitos, identificar oportunidades de melhoria, identificar suas dores, aceitá-las e dizer assim: sou amado. Sou amado por Deus. Amar exige um ato voluntário. Eu poderia entrar aqui no aspecto filosófico do amor, mas isso a gente deixa para uma outra oportunidade. Encoraje essa pessoa. Fábio, acho que acabou a bateria aqui. Como eu devo agir em situações de crise? A pessoa ligou para você e falou assim: vou me suicidar. O que eu faço, Daniel? Primeiro de tudo, se essa pessoa estiver num ambiente de risco, corra atrás dela. Não consigo, estou no trabalho, encontre alguém de confiança dela para que esteja próximo a ela. Para quê? Para tirar ela do ambiente de risco e encontrar um ambiente tranquilo. E qual que é um ambiente tranquilo, Daniel? Ambiente de escuta qualificada. Ambiente em que a pessoa pode se abrir para você, pode colocar todos os dilemas da vida dela para você, você vai apenas escutar e sentir a dor. E dizer assim: entenda a sua dor. Por favor, não faça isso. Porque você é importante para nós. Eu dou importância à sua vida. Dou importância à sua existência. Tira ela desse lugar de risco. Incentive essas pessoas a procurar profissionais de serviço da saúde. Eu vou explicar depois onde vocês podem procurar. Se essa pessoa está em perigo imediato, não deixe ela sozinha. Se essa pessoa vive com você, existe essa preocupação, assegure-se de que ela não tem acesso a meios para provocar. Quais são os meios? Medicamentos, cordas para enforcamento ou cintas. Mas eu vou tirar tudo, meu querido. O risco é de quem? E deixa eu dizer uma outra coisa. A partir do momento em que você toma conhecimento de que alguém está tentando tirar a própria vida, você se torna responsável por essa vida. Desculpe dizer, mas você já tem esse encargo. Você se torna responsável. Fique em contato, pergunte o que ela está passando, o que ela está fazendo. É esse contato. Esses dias eu, atendendo uma paciente, ela: meu Deus, Daniel, a minha prima vai se matar, ela escreveu uma carta de suicídio e tal, negligenciada pelos pais, e o que eu faço? Perguntei: qual que é o vínculo que você tem com ela? Eu sempre a amei, ela sempre me admirou. Falei: então você se tornou responsável por essa vida. O que eu faço, Daniel? Se aproxime. Olha que legal, ela marcou uma viagem para fazer uma viagem para o Beto Carreiro, só ela e a prima. Ela vai pagar, tirar do bolso para fazer essa viagem, para trazer mais vínculo, aproximação, dar sentido à existência da prima. Só propor isso para a prima já desistiu na hora. Não, eu quero. Não, Daniel, isso era drama. Não. Porque alguém se importou com o que eu estou dando. Eu estou dando um sinal, olha uma carta aqui. Locais onde vocês podem buscar auxílio. CAPS, unidades básicas, UPA 24 horas, SAMU.
E também existe o Centro de Valorização da Vida. Em 2017, eles disponibilizaram o número 188. Número 188. Em 2017, esse número que ele roda 24 horas por dia, existe uma equipe 24 horas para atendimento de pessoas em estado de crise e risco. Em 2017, houve 3 mil ligações. 2018, 5 mil ligações. O número é impressionante. Existem os sites, você pode estar procurando, existem, além de cartazes, cartilhas que podem te explicar melhor sobre como lidar com situações assim. Bom, esse aqui é um dos panfletos. Fábio, coloca o primeiro vídeo, por gentileza. Eu gostaria que você prestasse atenção. Saiba o que não fazer. Não dê destaque à notícia, nem na capa, nem em títulos grandes. Evite repetir e atualizar a notícia, mesmo que se trate de uma celebridade. Só use a palavra suicídio no título se for para divulgar ações de prevenção e de amparo, jamais para noticiar atos suicidas. Não divulgue o método utilizado, nem o lugar, e muito menos imagens da cena. Tente omitir cartas ou bilhetes que podem incentivar, demonstrar vingança ou romantizar o ato. Um suicídio não costuma ser inexplicável ou sem aviso e pode ter sinais de alerta. Dê orientações sobre como identificá-los. Também tente não usar expressões como encontrou a saída, livrou-se do sofrimento ou encontrou a paz. Você pode passar a mensagem de que morrer é uma alternativa viável para quem está sofrendo. Um suicídio não é um homicídio, nem mesmo um caso de polícia. É uma questão de saúde pública. Tenha cuidado com o alarme. Epidemia ou surto são palavras que precisam ser evitadas. Observe o uso da linguagem. Lembre-se de que há uma família lidando com a perda de uma pessoa. Seja sensível. E o que fazer? O suicídio é um tabu que precisa ser desconstruído, então não tenha medo de falar sobre o tema de forma responsável. Tente não ser sensacionalista. Falar sobre suicídio envolve vidas e o risco de perdê-las. Informe como as pessoas podem procurar ajuda, telefones, CAPs e outras alternativas. Faça também produções informativas sobre os sinais de alerta. Tente colaborar com a prevenção do suicídio sendo uma fonte confiável de orientação. Se tiver dúvidas, consulte um especialista. Ao invés de dizer que alguém cometeu suicídio, diga que morreu por suicídio ou morte por suicídio. Assim, você não personaliza o ato e evita o efeito contágio. Bom, como a igreja pode ser relevante? Depois de tudo aquilo que eu trouxe de informações, eu deixo essa pergunta para você. Se nós, enquanto igreja, não temos a disposição de ouvir de forma qualificada, de forma sem prejuízos, pré-julgamentos, ouvir a dor do outro, eu não estou sendo cristão de fato. Eu achei interessante uma coisa que aconteceu tempos atrás, onde saiu na mídia e bombou nas mídias sociais, uma jovem blogueira, enfim, não sei exatamente o que ela fazia, que ela foi abandonada a um altar e fez o casamento sozinha e no outro dia ela cometeu o ato. E aquilo repercutiu de um jeito que eu fiquei pensando, que ridículo.
não o ato dela. Ridículo os compartilhamentos. Porque se eu for pensar bem, eu compartilho uma notícia dessa com qual intenção? De ser visto como alguém que me preocupa? Qual é a intenção? Quer dizer que se eu quero ser visto como alguém que me preocupa, a ordem não está no quem cometeu o suicídio, mas sim em mim que quero ser visto. A gente vive numa sociedade de eus, onde os eus querem ser confirmados. E como a igreja pode confirmar esses eus? Sendo nós. A Bíblia diz que se nós formos o mundo saberá que nós somos servos dele. Então, qual que é o papel da igreja para prevenção? Qual é o papel da igreja para prevenção? Primeiro, sermos um. Sejamos cristãos de fato. Vamos levar o peso dessa sociedade conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque eu me preocupo que não está acontecendo apenas na sociedade, está acontecendo entre nós. Irmãos que nós dizemos que são irmãos em Cristo, pastores que a gente admira, que tiram a sua vida por N motivos. Outro dia, um cara postou lá que um pastor acabou cometendo, enfim, o ato. Os comentários embaixo eram ridículos. Estava em pecado. Irmãos, eu não preciso dizer mais nada. Os nossos eus estão tentando dizer o que não somos. Porque se nós formos o mundo saberá. O mundo saberá que pode contar com nós. O mundo saberá que pode procurar a nós. O mundo saberá que pode contar com você. Porque você não vai ouvi-lo de forma despretensiosa, de forma pejorativa, de forma preconceituosa. Você vai ouvi-lo porque a dor dele faz você sentir dor. Como a igreja pode ser relevante nisso? Sendo igreja, irmãos. Entendendo o princípio de igreja. Assista esse vídeo. Solta lá por gentileza, Fábio. Bombou nas redes sociais esse vídeo. Você sabia que o hoje é o seu dia mais importante? Que o ontem já passou? Que o amanhã está distante? Então saiba que a nossa vida é como uma corrida, que o segredo não é ganhar, mas sim chegar sendo constante. Então, por favor, não desista. O avião, antes de decolar, primeiro ele percorre a pista. Então, por favor, não desista. O seu padrão é Jesus Cristo e não a capa da revista. Então, por favor, não desista. Eu sou o Deus da criação que te criei com perfeição e na prancheta em minhas mãos, seu nome está na minha lista. Então, por favor, não desista. O padrão de beleza é o seu coração e não a exposição do seu corpo no Insta. Então, por favor, não desista. Mesmo que você se ache feio, igual um ETzinho de Marte, algo que se descarte, por favor, não se mate. Você é a arte e Deus o artista. Então não desista, porque Jesus morreu para pagar os seus pecados. Não foi parcelado, foi de corpo pregado, foi 100% à vista. Então, por favor, não desista. Mas sabe qual é o problema? É que a religião colocou em grande telão que para você ser aceito, você tem que ser perfeito e tá dentro do padrão. É prostituta? É tatuado? Tem boa conduta? É viciado? É roqueiro? Tem doutorado? É mendigo? Já foi abusado? É kardecista? É judeu? É umbandista? É ateu?
Me desculpa se já te machucaram usando o nome de Deus. A religião mata se não usa terno e gravata, enquanto Jesus pelado morreu. A cruz está vazia e vida nos deu. Ele ressuscitou e a morte venceu. E com a caneta na mão, fez do papel o seu coração. Filho, não desista. Foi isso que ele escreveu. Assinado Abba Pai, Paizinho, Deus. Aqui eu encerro esse período. As pessoas estão clamando. Me vejam. Me aceitem. Me amem. E o que fazemos? Como prevenir? É só conhecer os sinais e sintomas? A prevenção, querido, acontece antes de qualquer ideação. É quando a pessoa olha para você e fala, essa pessoa me ama de fato. Qual é o papel da igreja? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês.